Alô, bom dia, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs. Aqui estou eu novamente, depois de uma ausência de 2 semanas em que não fiz a apresentação do projeto Conhecer por estar longe, fora e em viagem, e deixei para apresentar a causa da minha ausência hoje, tá? Então, estamos recomeçando o projeto Conhecer, sem pressa, porque é preciso antes da pressa, conteúdo, aprendizado. Temos a vida inteira para desenvolver todos os conhecimentos espíritas, né? E o projeto Conhecer tem essa finalidade: 8, 10 minutos em que a gente desenvolve algum item do Evangelho, do Livro dos Espíritos, para o nosso conhecimento, para a nossa meditação, para o nosso entendimento da grande causa espírita que é auxiliar na reforma do mundo, né? Mundo de escarcéu, sofrimento, dor, perseguição, banditismo. A Terra ainda está muito efervescente, precisa muito do conteúdo benigno, das boas doutrinas. O Espiritismo é essencialmente uma, porque revela a causa da vida. O sujeito não fica aí sendo um bom espírita rolando no mundo, né? Ele fica motivado a colaborar, a entender, né? Então, hoje vamos aqui, voltando ao nosso trabalho, com o livro não, com o Evangelho, tá? Onde nosso assunto tem sido um assunto meio longo, muitos chamados, poucos escolhidos, tá? Vamos entender essas parábolas. Estamos lá no subitem. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, é uma responsa também, nós recebemos o conhecimento e, de repente, lavar as mãos, se ausentar, praticar as mesmas iniquidades que outros, até ateus ou de religiões não convincentes, ou sem ou não com religiões, praticam até a maldade, né? Então, nós temos que estar atentos para andar no caminho do bem, né? Então, vamos ler aqui, ó. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Principalmente ao ensino dos espíritos é que esta máxima se aplica. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado, comprometido. Tudo além do evangelho que o contém, acha-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro dessas, quando há quem não os leem, e entre os que os leem, quando os que não compreendem, resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas pela maioria dos homens, porque muita gente é religiosa, faz parte dessa ou daquela religião, algumas grandiosas, dominantes do mundo inteiro, né? Os evangélicos, os católicos e outros irmãos de cristianismo, mas com convicções muito diferentes das nossas. Assim que, às vezes, o sujeito lê, mas não compreende. Lê, mas não elabora. Lê, mas não digere, não passa a fazer parte da sua vida. Até porque o desafio não é tão pequeno assim, né? Porque o terreno é movediço. O mundo é perverso. E nós temos que, dentro disso, saber dançar a boa música, a música do bem, né? O ensino dos espíritos, reproduzindo essa máxima, sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular, não é circunscrito. Todo letrado ou iletrado, crentes ou incrédulos, cristão ou não, o podem receber, pois os espíritos se comunicam por toda parte, né?
Então, às vezes, tu nem é um ambiente espírita, mas os espíritos estão ali influenciando a mente das pessoas, até para o bem e até para o mal, né? Quando a gente recebe influências malévolas e atende aquilo, ele vai fazer alguma barbaridade, né? Assim que a influência dos espíritos é significativa. Nenhum do que os recebam diretamente ou por intermédio de outrem pode prestar ignorância, dizer que não entendeu. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade dos sentidos alegóricos. Temos que dar um jeito, né, de compreender e andar naquilo que gostaria que fizéssemos a nós mesmos, né? Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, nem que eles toquem, sem que eles toquem o coração, essas máximas, que não se torne nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo. Mais culpado é porque mais meio de conhecer a verdade ele tem, né? Ele recebeu toda a verdade, mas não prefere os falsos prazeres da matéria, né? Muitos são legítimos, merecidos, né? A boa comida, a boa casa, a boa roupa, tudo de bom, mas cuidado, né? Podemos vender nossa alma e passamos muitas dificuldades porque compreendemos, mas não fizemos força nenhuma para executar. Os médios que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem suas próprias condenações, e porque se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Os espíritos vão ali no médio, falam uma série de coisas fundamentais, importantes para o bom viver, principalmente de um médium representante de uma doutrina, e ele simplesmente não executa, sai dali, cai na cachaça, cai na gandalha, vai fazer um monte de barbaridade. Então, ele vai responder por isso. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escrevem, eles até escrevem sobre o assunto, ou que leem escritas por outros, tem por única preocupação aplicá-las aos outros. Ah, eu oriento, eu faço palestra. É para os outros só? Confirmo assim que essas palavras de Jesus, vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso olho, né? Então, eu vejo todos os defeitos do próximo, pequenas coisas até. Sou um grande crítico, um grande juiz, mas não sou réu nunca, nunca eu sou o objetivo daquelas palavras. Ora, aí é bem mais grave. Por isso, esse capítulo aqui, muito se pedirá àqueles que muito recebeu, é de grave importância para nós espíritas, hein? Todos esses conhecimentos espíritas nos trazem uma responsa. Agora, uma responsa boa, gente. O Espiritismo nos pede que ande no caminho do bem, da leveza, da ausência da culpa, do carinho com o próximo, com coisa boa, nós podemos levar algum conforto moral, espiritual e material a alguma pessoa, né? Levar o espiritismo, então, melhor ainda. Por esta sentença, agora aqui, ó, se fosseis cegos, não teríeis pecado, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possui. É bem isso mesmo, hein? Ah, que perverso, que maldoso, mas também tu tem que considerar, e Deus considera que ele é um bichinho, né, do mato, um ignorante de primeira, né? Então, agora o outro, que tem conhecimento, que ainda não se transformou em sabedoria, conhecimento que se transforma em sabedoria, ele é algo prático na nossa vida, né? Vamos ter que usá-lo. Então, é a proporção às luzes espirituais. Luzes é conhecimento,
que nós temos é que é a responsabilidade das nossas atitudes, né? Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e eram, com efeitos mais esclarecidos da sua nação, mais cusposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje, porque os fariseus eram traidores e cometiam uma série de equívocos, né? Agora, para encerrar esse texto hoje, tá, amigos? Aos espíritas, pois muito será pedido, que muito há recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Todo aquele que aproveitar o conhecimento espírita é libertador, tem o apoio mais maciço dos espíritos, porque está fazendo bem, principalmente a grande caridade, que é divulgar o espiritismo. Emmanuel, nós temos repetido muito isso pela importância. O orientador espiritual, o médium que ajudou, o espírito que ajudou muito, o médium Chico Xavier dizia: maior de todas as caridades é a divulgação do espiritismo. Divulgar essa essência, né? Então, o primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Que podem até os falsos espíritos de luz, né? Se apresentando como espírito de luz e não tem tanta luz assim. O espiritismo vem multiplicar o número de chamados pela fé que faculta. Multiplicará também o número dos escolhidos pela compreensão que alcançarão. Assim seja. Então temos que compreender, ler, estudar, trocar ideias, participar dos grupos de espiritismo, de espiritualidade, e dali tirar o fruto mais maduro possível, né? Então vamos encerrando este momento de luz aqui nosso, agradecendo e quase que pedindo desculpa, mas uma vez por ano eu também tenho o direito de dar uma viajadinha. Foi uma viagemzinha de lazer, de descanso, que às vezes a gente também se acumula, e eu tenho condições de dar uma saidinha, vou lá, e descansei bastante, e aqui estou de volta, mais motivado ainda. Então vamos orar a Nossa Senhora, né, nossa madrinha gloriosa, né? Ave Maria, cheia de graça, poder, amor e bondade, bondade essa que queremos, onde queremos nos abrigar, na bondade de Maria. O Senhor é convosco, ó Maria, hoje e sempre. Deus está convosco pela luz que tem. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que até hoje é nosso guia, nosso mestre, nosso orientador, nossa luz nas trevas da vida. Assim que, abençoada Maria, entre as mulheres, entre os homens, entre as criancinhas, entre os adolescentes, entre os adultos jovens, entre os adultos idosos, bendita Maria, em todas as convicções, religiões, pensamentos, lá esteja Maria, né? Selecionada como uma das grandes luzes do caminho, né? Então, as religiões, as famílias, as profissões, as raças, todos recebam bem a luz de Maria. Assim seja. E ainda para terminar, Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, hoje, agora, aqui e sempre. E também na hora do nosso desenlace, desencarne, que estejais presente, ó bendita Maria, ou que possa nos enviar um dos seus gloriosos discípulos, espíritos de luz, que trabalham junto à sua pleia de amorosos trabalhadores para nos ajudar nesse momento tão delicado, que é o desprendimento, a passagem do nosso ser permanente, que é o espírito, ao mundo dos espíritos, sem que nos perturbe. Estejamos fortalecidos por isso. Assim seja.
Namastê. O divino que é em mim cumprimenta e saúda o divino que é em ti, meu irmão. Assim seja, assim será, por bênçãos do Senhor, né? Então, até a semana que vem, daremos, com a glória de Deus, continuidade durante o fim de semana, ou no sábado, no domingo, eu gravo esse texto. Projeto Conhecer. Tchau, bom dia, boa semana.